Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Como eu sempre vos falo, é uma satisfação recebê-los aqui mais uma vez no canal e hoje daremos continuidade à nossa playlist de certificação Java, tá? Vamos encerrar por hoje o assunto String Builder. Era um tema que eu não ia tocar, mas depois eu vi assim, não, pode cair na prova, pode complicar, então é bom a gente falar. Antes da gente começar, não se esquece daquelas açõezinhas que são padrão, que é, se você conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa. E não esquece também de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino, porque é assim que o YouTube sabe que você está interessado em receber mais conteúdo e é assim que ele lhe indica os próximos vídeos. Se não fizer nenhuma dessas ações, ele não vai te indicar os próximos vídeos do canal, beleza, galera? Então, vamos que vamos, tá? Eu fiz aqui uma classe. Deixa eu fechar aqui. Hoje a gente vai falar sobre igualdade, tá? No String Builder. Se você veio lá da aula de string, nós explicamos como é a string. Essa aula aqui ela vai ser fácil para você, tá? Se você já estudou e vai recordar do assunto, essa aula ela vai ser muito fácil para você. Se não, é mais uma oportunidade de reforçar o assunto, tá? Ou conhecer sobre ele. Então vamos que vamos. Basicamente, eu criei aqui duas string builders, tá? E internamente, o array de bytes deles são exatamente iguais. Ó. A gente tem um eu com E maiúsculo, espaço, programando com P maiúsculo nas duas string builders, tá? Ou seja, o valor interno das string builders, as strings que estão dentro da string builder, elas são exatamente iguais. Só que se a gente executar esse código aqui, que é o que nós vamos fazer agora, você vai perceber um detalhe. O eu programando, mesmo que os valores sejam iguais, a nossa validação de igualdade, ela dá diferente, né? Ela dá false. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá, vamos recapitular a nossa aula sobre tipos de referência e sobre operadores relacionais, principalmente falando sobre o operador de igualdade. Tipos de referência, tá, pessoal? Nossas variáveis, elas apontam para um tipo em Java que é um objeto. O que acontece quando nós temos objetos? Objetos residem na heap, tá? O que é a heap? A heap é uma área de memória onde toda vez que você cria um novo objeto em Java, esse objeto ele é alocado nessa área especial chamada heap. Então, o que acontece quando eu tenho uma variável que é do tipo de um tipo de objeto, tá? É um tipo de referência, ou seja, faz uma referência a um objeto, sendo comparada com outra variável que também faz referência a um outro objeto. Se você não lembra, volta lá na aula sobre o tipo de referência. Tem até um desenho explicando sobre o que acontece lá na heap do Java, tá? Mas basicamente o que acontece? SB ela está apontando, tá? Ou seja, ela está referenciando esse objeto que está lá na memória. Então, SB não é o objeto. SB é uma variável de referência que referencia o objeto que foi criado aqui no New String Builder, tá? E canal, a mesma coisa. É apenas uma variável de referência que possui uma referência ao objeto que foi criado aqui nessa outra linha, nesse New String Builder aqui de baixo, tá? Então, basicamente, quando a gente faz o igual, utilizando variáveis de referência, o que a gente está verificando? A gente está verificando se essa variável da esquerda e a variável da direita do igual, ou seja, se SB ela aponta, ela referencia o mesmo objeto de canal. E aí olha o que acontece. A gente sabe que nessa linha bem aqui, ó, o que acontece? Dois processos. Um novo objeto é criado lá na heap, tá? Mais uma vez reforço, se você ainda não viu, volte lá para a aula de tipos de referência, porque ela é importante. Se eu não me engano, é a aula de número 29, tá? E depois ela cria uma referência no SB e joga essa referência dentro do SB, que é como se fosse um controle remoto, como se fosse um mapa dizendo, ó, tá aqui, você
é dona desse caminho para alcançar esse objeto. A mesma coisa acontece na linha de baixo. Um novo objeto é criado, ou seja, você tem já na heap um objeto do USB e você cria um outro objeto do canal. Então, são objetos diferentes. Então, o que é que o igual faz? O igual verifica se a variável SB e a variável canal apontam para o mesmo objeto. Como a gente acabou de revisar, não apontam, é diferente, tá? Então, basicamente, quando a gente executa, ó, dá um false. Por que dá um false? Porque o Java está dizendo para a gente, ó, não apontam para o mesmo objeto, tá certo, pessoal? E aí você diz, mas eu já passei por isso, Adriano. Eu sei como resolver esse problema. Né? A gente tem que criar aqui embaixo, chamar o método equals, né? O que é o equals, pessoal? O equals é um método que ele está disponível na classe Object. O que é a classe Object? Classe Object é a classe mãe, tá? Ou pai, é a classe ancestral de todos os objetos Java. Ou seja, embora não esteja explícito, bem aqui a gente tem essa linha aqui, ó, extends object, tá? Ou seja, todo objeto Java ele é um filho de object, ele é um herdeiro de object, tá? Então, nesse momento, ó, vamos tirar aqui. Por esse momento, a gente não precisa disso. E, na verdade, por esse momento não, a gente nunca vai precisar disso, porque vem, tá? Já é implícito. Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Quando eu faço isso, ou seja, quando eu uso o método equals, esse sim, a ideia é que ele faça a verificação para saber se esses dois objetos são iguais. E aí, esses dois objetos, se eles forem iguais, eles retornam o equals true, beleza? Quando a gente executar isso daqui, a gente tem uma surpresa, porque ó, é falso. Por que é falso? Porque lembrem, pessoal, e aqui é que está o pulo do gato. No final das contas, o String Builder ele é como se ele fosse uma armadura que dá superpoderes para a nossa string, tá certo? Então, o equals ele ainda está validando se os objetos String Builder são iguais, tá? E se a gente for lá no equals do String Builder, vocês vão ver que ele tem outras formas de fazer essa validação. Então, como são dois objetos na memória, a gente vai futuramente, quando a gente estiver falando mais especificamente de orientação a objetos, nós vamos entrar, vocês vão entender exatamente o que o método equals faz. Por hora, entendam, o equals do String Builder, ele não valida o valor do String Builder, tá certo? Ele valida outras coisas. Então, Adriano, como é que eu faço para saber se duas strings que estão dentro do String Builder são exatamente iguais? A gente usa um último objeto, tá? A gente usa um último método, na verdade, não um último objeto, que é o nosso toString, tá? toString é outro método que também é da classe Object, que todas as classes Java herdam, tá certo? Seu tipo, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, e vier aqui no sysout e fazer um new igualdade, tá? Eu vou percebam que a nossa classe que a gente criou hoje, a igualdade, ela também tem um método toString, tá? E olha aqui o que ele diz pra gente, ó, é do object, tá? Então, se a gente vier aqui e fizer isso, funciona. Ou seja, a nossa classe ela já tem um toString. E aqui o SB ele também tem o toString. E aí sim, o que o SB, o que a String Builder, o que o método toString da String Builder nos retorna? Retorna exatamente a string, a sequência de caracteres que a gente colocou aqui dentro. E aí, quando a gente faz o SB toString e pergunta se ele é igual ao canal.toString, agora sim, quando a gente executa, você vai ver aqui, ó, que a nossa segunda verificação, ela agora é verdadeira, tá? Então, SB é igual a canal? Não. Por quê? Por que não? Como eu expliquei para vocês.
igual para tipos de referência está validando se essas duas variáveis referenciam o mesmo objeto na heap. O equals, ele valida, aí sim, o equals valida se esses objetos eles são iguais com base em critérios, tá? E o toString, ele vai pegar, para string builder, o equals não é o suficiente, tá? Porque tem outros critérios dentro da classe string builder que ela usa o equals. Então, para string builder, para a gente validar se duas strings são exatamente iguais em um objeto string builder, a gente tem que chamar o método toString, que retorna a cadeia de caracteres que está dentro do string builder, e fazer um equals em outra. Se a gente tiver fazendo em duas string builders, a string builder que está dentro do parâmetro do método também tem que chamar o método toString, tá certo, pessoal? Então, ó, é assim que a gente consegue validar se duas string builders são iguais. E aí eu resolvi falar por quê? Porque eu disse, cara, isso realmente pode ser algo que pode complicar se a galera não souber o que está acontecendo quando a gente quer comparar duas strings que estão dentro de um string builder. Tá certo, galera? Então a gente precisa ter muito cuidado nessa hora. Não tem mais muito o que falar. Obviamente que se eu mudasse em algum momento, ó, se a gente vier aqui mudar, fazer isso aqui, ó, já que basicamente é a mesma coisa, vai funcionar os dois modos, tá? Por quê? Porque agora SB e canal apontam exatamente, referenciam exatamente o mesmo objeto na heap. Então, isso aqui vai ser true e isso aqui também continua funcionando. Por quê? Porque o toString vai retornar a string de dentro do string builder e quando a gente fizer a comparação entre os dois, vai tudo funcionar ok. Para vocês verem funcionando, né, para não dizer que eu não estou mentindo e inventando, ó, agora na execução a gente tem aqui dois true, tá? E como eu mostrei para vocês, ó, olha o que o toString do igualdade retorna. Retorna o nome do objeto, tá, pessoal? Então, assim, toString, deixa eu mostrar, né? A gente já está aqui na cara do gol. A gente faz obrigatoriamente o método tem que ter essa assinatura. A gente pode vir aqui e dizer que ele é um override, tá? E aí, ó, o que a gente vai fazer? Return. Eu vou colocar aqui para vocês verem que funciona. Tá? Então, toda vez que alguém chamar o toString de qualquer objeto igualdade em qualquer local do código, ele vai retornar essa string bem aqui. Para vocês verem que funciona, eu vou colocar aqui, vou executar novamente o nosso código. Deixa eu limpar. Tá? E ó, aqui embaixo, true, ou seja, o igual funciona, apontando para o mesmo objeto. O true de baixo funciona, porque o toString equals toString de canal também funciona. E o toString do igualdade, ó, retorna para a gente a string que a gente sobrescreveu no toString do object. Ou seja, a gente colocou a nossa versão, do método toString em cima da versão padrão do object. E a gente forçou ele a sempre retornar isso daqui. Então, como vocês estão vendo, funciona. Então, muito cuidado na hora da comparação da string builder, beleza, galera? Então, muito cuidado, vamos prestar atenção e não vamos perder esses pontos na prova. Galera, era isso, tá? Não tem mais o que falar. Eu quero mais uma vez agradecer você por ter vindo até aqui o final do vídeo. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, o que que seja, meus contatos estão todos aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Pode descer aí na descrição do vídeo, mostrar mais, tem um botãozinho de mostrar mais aí no YouTube. Você consegue ver todos os meus contatos. Fica à vontade para me dizer o que que não gostou, dá o dislike, não tem problema se quiser dar o dislike, mas por favor, me dá um feedback dizendo o que que não gostou para a gente poder melhorar o nosso conteúdo. Beleza, galera? Então é isso, não esquece, se você conhece uma pessoa que está interessada em aprender programação, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? É isso, galera. Ó, um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.